Essa era uma pergunta que eu ia chegar nela, porque como você conhece bem o mercado externo, e nós temos estimativa hoje que talvez nos Estados Unidos tenhamos aí 50%, 60% do mercado ortodôntico com alinhador. Se eu estiver errado, você Uhum. me corrige. Até foi nas Perfeito. lives anteriores que me veio esses dados. Uhum. E o mercado europeu também um pouco diferente do mercado americano. E o mercado brasileiro que está aí a passos largos de igualar o que nós temos no Uhum. mercado. Qual é a realidade hoje? Até para o ortodontista que está ouvindo a gente, tem uma galera ouvindo a gente aí, fala assim, meu, não se preocupa, isso vai demorar, ou não, Ah, tá? Presta vai, atenção. vai demorar sim, sem dúvida que vai demorar. Para algumas pessoas vai demorar muito, não tenho a menor dúvida. Agora, para a coletividade, olha só que interessante. Quando eu comecei a estudar os alinhadores, foi no começo de 2018. Então, nessa época, 16% dos casos nos Estados Unidos eram conduzidos com alinhadores. Só Isso 2000 16%. 18, dado de 17, entendeu? Esse dado de Tá. 16, 17 Quantos por era cento? 16. Então, todo o resto era, né, 84% dos casos BRACT. Que Isso há pouco absurdo. tempo atrás. Só que o que mais importa não é esse peso, porque esse é o que muda, esse é o fator que muda em escala, assim, em progressão geométrica, né? Então, assim, Sim, se num ano é 16, no outro é 20, no outro é 25, ou seja, o crescimento é garantido, é certo. O mais certo. importante é o que motiva o crescimento, não é quantos por cento dos casos são tratados com alinhadores. O mais importante é quantos por cento da grana que roda na ortodontia vem dos alinhadores. E aí, voltando a esses idos de 2017, os dados que estavam disponíveis nessa época devem referir um período até anterior, não sei te dizer de quando, mas enquanto 16% dos casos eram tratados com alinhadores, 45% da receita vinha dos alinhadores. Ou Nossa seja, Senhora, que 80, absurdo. 84% dos casos geravam só 45% da receita. E todo o resto vinha Nossa daqueles Senhora. poucos 16%. Isso é É que a lei importa. dos 20%, né? É a Pareto, é a regra de Pareto. Então, assim, o É, que importa é quantos por cento da receita está associado a isso. Porque ele tem que vir, uma nova tecnologia tem que vir para agregar valor para ortodontia, para odontologia. perfeito, perfeito. Agregar valor significa somar mais reais por benefício, gerar mais Claro. benefícios a ponto dele valer mais reais. Então, Sim, claro. se um produto que tem só 16% da demanda gera 50% da grana, então é porque ele tem potencial para agregar valor para o seu consultório. Se todos nós aqui tivéssemos metade dos nossos clientes com alinhadores, a gente teria com cada um deles 4 vezes mais resultado do que tem com o Bract. Nossa, Então a gente que entraria sensacional. nessa escala. Então, assim, não é uma urgência você largar o Bract e fazer só alinhador. Não é uma urgência, na minha visão, para o dentista brasileiro. Urgência é quebrar o paradigma, parar de achar que as coisas que não funcionavam antes não funcionam hoje ou não funcionarão amanhã. Parar de achar que as coisas que sempre foram, serão como foram. E começar a Sim, olhar para a velocidade com que as coisas mudam e abrir a cabeça para entender. Para mim é o claro, seguinte, cara. Gober, bracket e alinhador são iguais. São ferramentas na sua mão. O que, que você é perfeito, capaz de fazer com esse, o que você é capaz de fazer com ele é que é diferente. Não são as perfeito. ferramentas. Dá na mesma. Um gera mais valor que o outro, mas os dois dependem de você. Claro. Então, é o que você é capaz de fazer com eles que interessa. Perfeito. Eu acho que essa colocação sua é fantástica, justamente porque nós estamos falando de produtos que agregam valor, tanto para o dentista como para o paciente. Por isso que o cara sai, e ele sai de um breque de R$ 50, muitas vezes para um pacote de alinhador, um setup aí de, sei lá, 1.000, 1.200, R$ 1.300. Para o mesmo Uhum. paciente, é porque algo tem no meio disso, que é uma matemática que fecha, por isso que os números são muito evidentes. A grande questão é que, quando a gente fala prosperar com a ortodontia, então ela passa a ter um olho diferente, um olho clínico diferente, de prosperar com a ortodontia bracket, ortodontia alinhador. Essa prosperidade, ela está realmente, talvez, no grande valor e na própria demanda, né? Porque se você tiver dúvida naquilo que você deve ou não fazer, deve ou não buscar, você tem que olhar o mercado. Muitas vezes ele Sim. dita, na maioria das vezes, ele vai ditar para onde você tem que ir.
né? É muito doído um paciente chegar para mim e falar assim, você faz alinhador? Não, eu não faço Deve alinhador. ser. Pô, na hora, cara, ele vai me achar o cara mais retrógrado do mundo, né? E é Pior, essa deve ser questão que triste. nós temos que buscar esse conhecimento. Porque a paixão, quando a gente está falando de negócio, né? Vamos falar de como se fosse um B2B, vai. É venda com venda. E aí você ganha dinheiro com Aham. isso. É. Então, a paixão, ela, quando você fala de um negócio de empresa para empresa, quer dizer, ela não importa se a parede do quarto ou a parede da sala é amarela. Não importa. Importa se aquilo realmente gera um benefício melhor para sua empresa. Então, essa é a questão. E um dos pontos que eu trouxe para você foi simplesmente o seguinte, ó, uma coisa muito tranquila, mas é uma pergunta que, como você estava muito ligado, e você se deparou muito com isso, entre o full service ou o in-house, né? Que é aquela questão, poxa, até quando? Eu me vejo assim, quando eu comecei a ortodontia, Juliano, isso em 95, eu fazia todas as minhas placas de Howell. E eu imagino, quer dizer, não, pouco tempo depois eu ia perder mais tempo fazendo placa de Howell. Então eu imagino que muitos começam fazendo aquele in-house, vamos dizer assim, e naturalmente ele vai evoluindo para outros casos. Mais ou Esse é o mercado menos. promissor? Mais ou menos. O que eu mais encontrei foi gente que fazia in-house e parou de fazer alinhadores. Porque, diferente da tua placa de Howley, a deles não funciona tão bem. Então, assim, o motivo pelo qual eles param de fazer, em geral, eu tô rindo, mas pode ser a realidade de colegas queridos Sim. nossos, então desculpem a risada, mas eu vou rir igual, porque é o seguinte, o cara faz 60 alinhadores, gasta 1h30 em cada alinhador para fazer um movimento pequeno. Sim. E aí ele olha para isso uma vez, duas vezes. Primeiro se diverte, porque dentista adora fazer as coisas com a mão. Se tiver formato de dente, então ganhou o amigo para sempre, já Ganhou. sei. Então, assim, os caras vão se divertir pra caramba na primeira, na segunda, na 10ª vez, mas vai chegar uma hora que ele vai ter mais o que fazer da vida e aquilo não vai ser tão divertido. Vai ser assim que Claro. não te alegra tanto assim fazer alinhadores. E que mais que diminui a alegria de fazer alinhadores em home ou em office? O quanto eles funcionam, entendeu? Então eles Claro. funcionam pouco. Você precisa de muitos alinhadores para fazer pouco movimento. A diferença de uma indústria de primeira linha é que vai fazer com muito menos alinhadores ou com muito menos unidades de alinhador, de forma muito mais planejável, previsível, os mesmos movimentos. Então, Sim. enquanto você. Eu penso o seguinte, cara, desde o vendedor do meu time ao dentista, ao empresário, todos temos que ver quanto cada minuto do nosso tempo pode gerar de resultado. Não quanto ele custa, que isso é pequeno. Se a gente viver para pagar as contas, a gente está mal, né? Às vezes tem gente que está mal e não sabe por quê, porque vive para pagar as contas. Mas a Sim. gente fica mal se a gente perguntar quanto eu custo por minuto. Você pode até Sim. fazer essa análise, eu sempre faço essa análise, mas é um indicador mais, não é o norte da pergunta, não é o norte da conversa. Tem um indicador de quanto eu gasto por hora, mas o maior indicador de maior importância é quanto eu gero por hora. Quanto de Sim. resultado eu estou aqui gerando junto com você, não só para mim, como para você, como para todas as pessoas que vão assistir agora e depois esse material. Então é uma meia hora, é um 40 minutos de alta geração de valor. Isso Perfeito. significa que é importante, eu devo gastar tempo com isso. O alinhador, fazer ele, não gera esse valor todo. Pelo contrário. Então, quando você compra um alinhador industrializado de primeira linha, você tem a certeza de ter a menor quantidade de alinhadores necessárias para aquele movimento. Portanto, o menor tempo total de tratamento, maior controle do movimento, mais conforto pela dureza, finura, espessura, grossura e sabe Deus o que mais os caras da Straumann gastaram, os caras da Align gastaram para desenvolver, os caras que fazem o teu alinhador gastaram para desenvolver. É claro que a gente vai poder fazer melhor do que você faz sozinho. E tem um Claro. fator importante em termos produtivos, que eu aprendi vendo a produção acontecer e o técnico me dizendo. Ele falou o charme, o jogo, na verdade foi o gringo explicando, e aí vem esses nomes estranhos na cabeça sem nada a ver em português. Mas assim, a graça do negócio é o sistema de planejamento do alinhador conversa com o sistema de produção do alinhador. Conversa significa conhecem seus parâmetros, conhecem seus limites. Então ele Sim. planeja dentro da área de capacidade ótima do alinhador. Com isso, ele não propõe movimentos que sejam abusivos para o alinhador e nem tampouco perde eficiência por muitos alinhadores naquele processo. Resumindo,
A otimização vem do conhecimento entre a fabricação e o planejamento. Eles têm que estar andando junto. Se eu uso esse plástico, eu tenho essa capacidade. Se eu uso aquele, eu tenho aquela. E em Office fica muito mais difícil você ter Claro que essa sim. precisão. Fora os equipamentos, a impressora de $500.000 versus a impressora de R$ 3.000. Alguma diferença deve ter, porque senão eles teriam Com certeza. 1.000 dessas lá. Então, assim, a precisão, o detalhe, a qualidade, a velocidade está relacionada ao processo industrial, ao processo Claro, planejado. claro. Então, eu não acredito no alinhador em Office, embora ele seja o maior concorrente de cada uma das marcas, porque é por onde muita gente começa e termina, e é onde muita gente acaba preso depois de ter adquirido equipamentos para fazer. Sim, Conheci um sim. dentista que falou, puta, eu devia ter comprado um barco e não aquele lá. Eu falei, aquilo lá o que? Ah, comprei tudo para fazer. Deu, putz, barco era uma boa ideia. Então, é muito mais eficiente fazer alinhadores em Office do que seguir trabalhando com o Bracket, exclusivamente, claro. Claro, claro. Mas o Perfeito. ponto ideal está na otimização, tanto do seu Perfeito. tempo quanto do tempo de produção.